Helena, esta palavra é para você. Pare por um instante, respire fundo e ouça. Se em sua casa há brigas que surgem sem motivo, noites em que o sono foge e o medo passeia pelos cômodos, se planos se desfazem quando deveriam prosperar, se doenças surgem sem explicação, então eu creio que algo maior está tocando essa atmosfera, e o Espírito Santo está vindo para limpar o seu lar e quebrar as amarras que te prendem. Senhor, nós te buscamos agora. Espírito Santo, desce com tua luz. Jesus, em teu nome, nós começamos este clamor. Helena, eu falo contigo com ternura e autoridade. Esta oração é um instrumento para que o céu toque o chão da sua casa. Fique comigo, permita que a presença do Senhor passe por cada palavra aqui proferida. Se esta mensagem tocar seu coração, se você sentiu algo mexer por dentro neste instante, inscreva-se para que possamos caminhar juntos em outras orações e testemunhos. E convide alguém que precisa dessa oração agora. Fique comigo, porque nada há encoberto que não há de ser manifestado, nem oculto que não há de vir a ser conhecido e descoberto. Lucas 8,17. Senhor, que tua palavra seja lâmpada aos nossos pés e luz sobre este caminho, que toda coisa escondida venha à superfície, não para envergonhar, mas para libertar, não para condenar, mas para que a cura possa entrar. Pai, eu te peço, entra agora nesta casa. Espírito Santo, venha como vento que varre e como fogo que refina, traz luz para os cantos escuros, traz memória que precisa ser libertada, traz a verdade que destrói o engano. Eu abro as portas deste lar diante de ti, não com medo, mas com fé e rendição. Vem, Santo Consolador, visita Helena, seus familiares, todo morador e visitante habitual. Não permitas que a timidez ou a dúvida impeçam essa visita. Em nome de Jesus, que tua presença se estabeleça. Helena, imagine agora uma luz vindo pela porta principal. Não uma luz qualquer, mas a luz do Espírito pura e penetrante. Sinta-a tocar o batente, entrar pelo corredor, iluminar o tapete, subir as escadas, pousar sobre o quadro, percorrer as prateleiras. Essa luz revela o que estava oculto, palavras não pronunciadas, promessas quebradas, acertos e desacertos que abriram brecha. Onde houve sementes lançadas por gerações, mágoas, medo, silêncio, o Senhor está disposto a trazer a colheita contrária, paz, cura e reconciliação. Senhor, eu declaro que o que estava em trevas venha à luz agora. Mostra, Espírito Santo, aquilo que tem operado por debaixo, as falas que feriram e permaneceram como alicerce, os juramentos feitos em dor, as alianças formadas sem o teu conhecimento. Revela, Senhor, para que possamos confrontar e quebrar, em teu nome, tudo o que não procede de ti. Eu creio que a revelação não é fim, mas caminho para libertação. Agora eu começo a pedir, em oração, que o Senhor faça uma vistoria espiritual, cômodo a cômodo. Não como sentinela humana, mas como o sumo sacerdote que conhece cada coração e cada segredo. Helena, enquanto eu falo, deixe o Espírito trabalhar. Não se culpe pelo que for revelado. A revelação é para livramento. No limiar da casa, Senhor, visitamos a entrada, onde há palavras lançadas à porta. Aqui nada dá certo, ninguém fica. Anula, Pai, essas frases que se tornaram muralhas. Em nome de Jesus, eu desfazendo as ordens proferidas por medo e por derrota. Eu cancelo toda declaração que abriu portas para a perturbação. Que a entrada de Helena seja marcada pela paz, que toda recepção seja dom da tua graça. No corredor, Espírito Santo, varre memórias que ainda circulam por ali como sombras. Onde há retratos que trazem lembranças que ferem, onde há objetos que guardam mágoas, que haja um toque de cura. Não necessariamente a instrução para destruir, mas a orientação para que Helena, com sabedoria, possa descartar, consagrar ou entregar ao Senhor aquilo que precisa ser liberado. Capacita-a a tomar decisões seguras,
buscar apoio, falar com um pastor, doar o que é saudável doar, ou guardar de maneira que não traga peso espiritual. No quarto do casal, Senhor, eu peço que a tua luz acampe sobre a cama, sobre as lembranças penduradas nos guarda-roupas, sobre as palavras trocadas tarde da noite, que por vezes ficaram no ar e abriram brechas. Onde houver inveja, ciúme que se transformou em acusações constantes, eu clamo que toda semente de discórdia seja arrancada pela raiz. Em nome de Jesus, eu declaro que as palavras de uma boca não terão mais força para ferir, e as promessas quebradas serão restauradas pela verdade do teu amor. Espírito Santo, cura as feridas de rejeição que moram ali, transforma a intimidade em lugar de graça e respeito. No quarto das crianças, Senhor, visita cada brinquedo, cada desenho preso na parede, cada história contada à meia-noite. Onde houver traumas antigos que passaram de geração em geração, onde houver padrões que se repetem em nomes e atitudes, que o teu poder anule toda a herança de dor. Em nome de Jesus, que estas pequenas vidas não carreguem o peso que não lhes pertence. Dá ao lar um novo ritmo de alegria e segurança para que as crianças possam crescer, sem carregar correntes invisíveis. Na sala, Espírito Santo, venha com teus olhos penetrantes, onde a televisão trouxe imagens e mensagens que trouxeram inquietação, onde o conteúdo assistido alimentou medo, confusão ou ideais contrários ao teu propósito, Senhor, traz discernimento e autoridade, para que Helena possa filtrar com sabedoria. Não jogando fora por impulso, mas sendo conduzida para escolhas saudáveis. Onde conversas se transformaram em acusação, transforma-as em diálogo. Onde o silêncio tornou-se muro, que haja fala que restaura. Na cozinha, eu declaro a quebra de toda maldição que ataca o sustento e a saúde do corpo. Onde houve desperdício, sabotagem de planos, ansiedade que corrói a comunhão, que venha agora a paz. Senhor, abençoa o alimento do lar, abençoa as mãos que preparam, abençoa a mesa onde se reúnem. Não prometemos prosperidade automática, mas pedimos sua provisão diária, que Helena e sua casa tenham o necessário para viver com dignidade. Onde houver rivalidade por recursos, toca e traz reconciliação. No banheiro, lugar de intimidade com o corpo e com a fragilidade, eu clamo por restauração. Onde a vergonha se escondia entre portas fechadas, onde a vergonha produziu silêncio e isolamento, que o Senhor venha com cura. Espírito Santo, aproxima quem estava distante de si mesmo e de Deus. Que a água deste cômodo seja lembrada como símbolo de renovação e não como esconderijo de dor. No escritório, Senhor, onde planilhas e projetos se empilham, onde frustrações foram acumuladas, traz sabedoria e alinhamento. Anula, em nome de Jesus, palavras que foram proferidas no calor da angústia e que se tornaram maldição. Cancela contratos de derrota que não pertencem ao teu propósito. Dá discernimento sobre parcerias, investimentos de tempo e recursos. Capacita Helena a escolher com prudência e fé, sem medo de dar passos com o Senhor. Em gavetas e caixas, Espírito Santo, tu conheces os papéis guardados, cartas antigas, lembranças que cortam, objetos que carregam votos antigos. Onde houver juramentos feitos em dor, ou promessas feitas sem fundamentação, que sejam agora anuladas pelo poder do sangue de Jesus. Não incitamos a destruição imprudente, mas pedimos que tu mostres aquilo que deve ser descartado com sabedoria, aquilo que precisa ser consagrado, aquilo que deve ser entregue ao Pai para que Ele trate. Dá a Helena coragem e discernimento para se desfazer do que pesa, orientando-a a buscar ajuda se necessário. Quanto aos dispositivos eletrônicos, telefones, tablets, TVs, eu peço discernimento espiritual. Senhor, revela quando eles têm servido como porta de entrada para ideias que trazem inquietação, comparações, inveja, ou conteúdo que abre janelas para trevas.
Não queremos demonizar tecnologia, mas pedir que o Senhor nos mostre onde e como ela tem sido usada contra a paz da casa. Dá a Helena leis de uso saudável, dá limites que protejam o lar. E se houver necessidade de apagar arquivos, bloquear conteúdos ou pedir ajuda técnica, que tudo seja feito com prudência e sob orientação segura. Espírito Santo, eu sei que tu te moveste pelas coisas invisíveis, por palavras proferidas em momentos de raiva, por votos feitos no sofrimento, por rituais que nunca deveriam ter sido assumidos. Eu clamo agora para que toda aliança firmada fora da vontade de Deus seja quebrada. Em nome de Jesus, eu repreendo e anulo todo pacto verbal que abriu caminho para a opressão. Que as assinaturas invisíveis que deram lugar às trevas sejam rasgadas pelo poder do teu sangue. Onde houve juramentos de falta, chamo a provisão. Onde houve juramentos de separação, clamo por cura. Onde houve palavras de derrota, declaro o contrário pela autoridade do nome de Jesus. Helena, talvez você tenha recebido palavras de alguém que, por ignorância ou maldade, proferiu uma sentença sobre a sua casa. Aqui nunca vai dar certo. Não há saída. Vocês sempre sofrem. Essas palavras têm efeito quando são alimentadas pelo medo e repetidas sem contradição. Mas hoje eu te convido a interromper esse ciclo. Não para negar a dor que houve, mas para apresentar essa dor ao médico dos corações, para que ele a cure. Traga essas frases à luz, diga quais foram, escreva-as se for preciso, mas não para alimentar o trauma. Escreva para queimá-las simbolicamente em oração, ou para rasgar em presença de alguém maduro na fé e depois entregar ao Senhor. Se você não souber como fazer isso sozinha, procure um líder pastoral que possa acompanhar esse processo com você, não como substituto da fé, mas como suporte prático. Há também a linhagem, essa corrente invisível que passa de pais para filhos, como um hábito que se repete sem consciência. Onde houve abandono, onde houve formas de amar que feriram, onde houve comportamento que se arrasta como sombra, eu declaro que o sangue de Jesus corta a transferência de maldição. Onde os ancestrais sofreram por culpa e dor, nós pedimos agora que a misericórdia de Deus alcance esta geração e que o peso saia das mãos e dos ombros de Helena. Que padrões de violência, abuso verbal, medo ou dependência sejam quebrados. Senhor, dá estratégias de cura, acolhimento, terapia quando necessário, grupos de suporte, oração familiar. Não substitua o cuidado humano, mas complemente-o com o poder divino. Eu sei que para muitos a vergonha é o que mais prende. Helena, se há coisas que você esconde por medo do julgamento, pecados, fracassos, escolhas erradas, saiba que a revelação do Espírito não veio para expor como acusação, mas para curar. Onde houve culpa, que haja perdão. Em nome de Jesus, eu declaro que o sangue que perdoa está disponível. Não prometo aqui uma vida sem consequência natural, mas asseguro que a graça liberta. Se houver arrependimento, que ele seja genuíno e transforme atitudes. E se houver necessidades práticas, de ajuda, de acompanhamento, de aconselhamento, que você encontre mãos amigas. Em vários lares, os objetos assumem papéis simbólicos que ninguém mais vê. Uma foto esquecida numa prateleira pode ser mais do que pigmento e papel. Pode ser uma porta para lembranças que insistem em ferir. Um presente não descarregado pode carregar votos e intenções que não foram benditas. Helena, Senhor, mostra o que nesses objetos tem sido usado como ancoradouro para a dor. Toca o coração dela para que, com prudência, haja limpeza simbólica. Entregar ao Senhor aquilo que o Senhor quiser, consagrar aquilo que permanece e descartar com responsabilidade aquilo que faz mal. E, se for preciso, que haja orientação pastoral para realizar esse ato com segurança e discernimento. Agora, eu peço, Espírito Santo, que tu leves as mãos sobre o leito onde se descansam as noites de desassossego.
onde o sono foi perfurado por pesadelos, por insônia, por uma ansiedade que não se explica, cura. Não estamos prometendo uma cura instantânea para todas as questões médicas ou psiquiátricas, mas pedimos que a paz que excede todo entendimento seja derramada e que a tranquilidade comece a se restabelecer. Dá sabedoria a Helena para procurar atendimento quando necessário e, ao mesmo tempo, recebe a nossa oração como suporte espiritual para esse caminho. Enquanto eu falo, percebo, Espírito Santo, um lugar onde algo precisa ser trazido à luz. Talvez uma conversa que nunca foi dita, talvez um segredo que tem pesado. Eu peço que o Senhor mostre a Helena com clareza, não para esmagar, mas para que haja libertação. Se for algo que provoque medo ao revelar, que o Senhor dê coragem e proteção para que isso seja tratado da forma correta. Se houver risco de dano, que haja prudência e que a busca de ajuda profissional seja encorajada. Helena, talvez você esteja reconhecendo agora certos sinais, eletrodomésticos que estragam sem explicação, relacionamentos que se desgastam rapidamente, um sentimento persistente de desânimo. Não se surpreenda, às vezes a atmosfera de um lar é saturada por tantas pequenas coisas que juntas pesam demais. Não é sua culpa carregar tudo isso sozinha. Hoje nós convidamos o Espírito a começar a limpeza, e isso, muitas vezes, começa com a revelação. Senhor, eu peço que Tu mostres a raiz, não apenas os sintomas. Onde houver palavras ungidas com amargura, mostra as origens, quem proferiu, em que momento e qual foi a intenção. Onde houver pacto, mostra as circunstâncias. Onde houver ferida, mostra a história que a gerou. Não para apontar culpados, mas para tratar. Traz à memória aquilo que precisa ser lembrado para ser curado. Eu profetizo por fé que, quando a revelação vier, ela virá acompanhada de oportunidades de restauração. Onde houver conflitos, que haja possibilidade de reconciliação quando isso for seguro e saudável. Onde houver abuso ou risco, que o Senhor conduza a saída e a proteção necessárias. E onde houver traição, que haja clareza para reconstruir ou recomeçar, segundo a vontade de Deus. Agora, Espírito Santo, eu peço especificamente por uma parte escondida da casa. O quarto que guarda sonhos interrompidos e sussurros noturnos. Filho do Altíssimo, visita esse lugar com teu fogo, que não consome injustamente, mas que purifica e liberta. Aponta a Helena aquilo que precisa ser tomado para o Senhor. Uma carta, uma lembrança, uma promessa que nunca foi cumprida. Dá-lhe coragem para não esconder mais o que a corrói. Não permitas que a vergonha a paralise. Sustenta-a com tua graça. Enquanto tuas mãos tocam esse espaço, Senhor, eu sinto uma pressão soltar. Não é a pressão de condenação, mas a pressão da revelação que precede a mudança. Helena, talvez algo venha à tua memória agora. Uma conversa, um momento, um evento que você não havia reunido antes. Permita que isso venha, mas não julgue a si mesma com dureza. A revelação é ponte para a transformação. Senhor, eu peço que, a partir desse ponto, o teu Espírito vá abrindo gavetas interiores, lembranças de infância que ainda doem, palavras de um pai, de uma mãe, de um irmão que marcaram o coração, expectativas não atendidas, promessas quebradas. Traz tudo isso à superfície para que possamos orar e, sob a autoridade do nome de Jesus, começar a anular e a reconstruir. Eu peço que as correntes que mantiveram Helena acorrentada sejam fragilizadas agora, um elo por vez, até que se partam. Eu declaro em nome de Jesus que as palavras que feriram perderão seu poder, que as alianças escondidas perderão sua eficácia, que toda porta que se abria por medo será fechada. Não é uma fórmula mágica, mas é a autoridade do nome de Jesus operando para libertar. E eu convido os anjos do Senhor a vigiar esses lugares enquanto a revelação acontece. Não para que o medo aumente, mas para que a proteção se estabeleça. Helena,
Talvez você sinta calor ou frio nesse momento, sinais da presença do Espírito que trabalha. Talvez venha lágrimas, talvez um suspiro libertador. Permita-se sentir, não reprima. Entrega ao Senhor cada partícula de dor. Se vier um sinal físico de descarga emocional, saiba que isso não substitui cuidado humano quando necessário, mas é uma resposta real do Espírito operando. Agora, eu começo a ouvir, em espírito, coisas sendo nomeadas, uma palavra que precisa ser anulada, um pacto que precisa ser desfeito, uma memória que precisa ser rebatizada com a verdade do Evangelho. Eu não digo tudo o que o Espírito mostra aqui. Algumas revelações precisam ser tratadas pessoalmente, em oração privada, ou com um líder que acompanhe com maturidade. Mas eu clamo que tudo o que deve vir à luz venha de forma segura e proveitosa. Senhor, antes de continuar essa jornada por toda a casa, eu oro para que Helena não se assuste com o que aparece. Dá-lhe fé para crer que a revelação é para libertação. E para todos que ouvem, peço que não julguem, mas que acolham com compaixão. O que o Espírito tira do escurinho do armário é para que possamos limpar, consagrar, restaurar. Enquanto eu me aprofundo na oração, eu sinto que há um ponto específico no lar que requer atenção imediata. Um lugar onde a atmosfera tem sido densa por muito tempo. Pode ser um cômodo literal, uma gaveta, ou um espaço emocional entre duas pessoas. Senhor, aponta com clareza. Não deixe que Helena vagueie na dúvida. E quando o Senhor apontar, capacita-a a agir com prudência, buscar orientação pastoral, orar em comunidade, ou tomar medidas práticas para proteger a si mesma e sua família. Em nome de Jesus, que a luz continue a revelar. Eu declaro agora, sem medo, que toda obra contrária, toda intenção que trouxe opressão, toda palavra que foi lançada contra este lar, está diante da autoridade suprema, não como espetáculo, mas como proclamação de fé. O sangue de Cristo tem poder sobre toda herança que não procede de Deus. E ainda que eu não pronuncie aqui o selo final, eu creio que o processo de limpeza já começou. Helena, sinta. Pode ser uma sensação sutil no peito, uma leve descarga, um alívio que começa a brotar. Se vier vontade de chorar, chore. Se vier vontade de orar baixinho, ore. Se vier silêncio, fique nele e permita que o Senhor fale. E se em algum momento sentir confusão, procure um irmão ou irmã de confiança para te apoiar. Espírito Santo continua, mostra qual cômodo precisa ser visitado agora com mais profundidade e não nos deixe agir por impulso, mas por sabedoria. Revela o que deve ser tratado em oração comunitária, o que pede acompanhamento pastoral e o que é trabalho pessoal de entrega e consagração. Dá a Helena discernimento e coragem para seguir passo a passo. Eu sinto que há uma memória que precisa ser ressignificada, uma palavra que foi lançada contra uma geração e que ainda ecoa. Pai, esteja conosco enquanto essa palavra é trazida à tona, não para que ela permaneça, mas para que seja confrontada com a palavra de Deus, com a verdade que liberta. Onde houve não, que venha o sim do Senhor. Onde houve portas fechadas, que se abram janelas de misericórdia. Onde houve ruínas, que haja restauração. Helena, prepara-se. Logo, muito em breve, haverá um momento de confronto espiritual mais direto, uma declaração de quebra, uma expulsão de influências e um começo de selamento. Mas, por enquanto, permita que o Espírito te conduza por cada passo, um de cada vez. Não corra, não force, não queira resolver tudo sozinha. Deus age também através de comunidades, através de líderes, através de processos. Confia. Enquanto a oração segue, eu peço ao Senhor que dê a cada pessoa que ouvir esta palavra um coração sensível para interceder por Helena e por todos os lares que precisam de libertação. Não trivialize o que está acontecendo. Ore com fé e com amor. E se Deus trouxer a você lembranças semelhantes, não as use para julgar, use-as para se unir em oração.
Senhor, nós entregamos este primeiro movimento de revelação e limpeza aos teus pés. Continua a obra que só tu podes fazer. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a luz não apenas mostre, mas que cure, que não apenas exponha, mas que restaure. Nós cremos no poder do teu nome e na eficácia do teu amor. Helena, antes de eu prosseguir mais adiante, segura essa promessa. Deus começou a visitar o teu lar. Não sabemos todos os detalhes agora. Alguns serão revelados na hora certa. Mas a presença que entrou já não sairá tão cedo. Permanece com o Senhor. Prepara teu coração para o que está por vir. Helena, agora que você segurou essa promessa no coração, que Deus começou a visitar o teu lar, eu prossigo em oração, pedindo ao Espírito Santo que não apenas revele, mas que também execute libertação, cura e restauração. Vem, Espírito Santo, com tua sabedoria e poder, guia cada palavra que sai daqui, para que ela seja instrumento de restauração. Senhor Jesus, tua autoridade nos sustenta. Em teu nome, avançamos. Senhor, eu peço que haja uma ruptura agora. Rompe todo vínculo que foi firmado em dor, em medo ou em ignorância. Em nome de Jesus, eu repreendo e desfaço pactos que não têm origem em ti. Que todo contrato espiritual assinado fora da aliança com Cristo seja anulado pelo teu sangue. Eu não quero lançar palavras vazias. Eu clamo, com fé, pela eficácia do que o teu Filho realizou na cruz, e por essa cruz declaro, livres as amarras. Onde houve assinatura de derrota, eu profetizo libertação. Onde houve juramento de escassez, eu reivindico a provisão do Pai. Onde houve promessa de separação, eu clamo por caminhos de cura e disciplina amorosa. Helena, eu ordeno em fé toda a palavra que foi proferida com intenção de condenar, de reduzir, de fechar portas, sai agora, perca a força. Que cada frase que foi repetida e tornou-se cadeado se quebre pela autoridade do nome de Jesus. Não estou aqui para acusar, mas para usar a autoridade que nos foi dada por Cristo para anular aquilo que opera como legalidade espiritual contrária aos propósitos de Deus. Se houve juramentos, votos, bênçãos invertidas, que sejam rasgados agora diante do trono. E se houver algo que precise ser apresentado diante de um líder maduro, que o Senhor coloque pessoas de confiança no teu caminho. Espírito Santo, visita também as correntes emocionais que atam o coração de Helena, vergonha que aprendeu a falar mais alto que a alegria, rejeição que virou hábito, medo que se disfarça de prudência e impede de avançar. Cura, Senhor, as feridas abertas ou cicatrizadas de forma torta. Onde a rejeição plantou um vaso de isolamento, planta agora comunhão. Onde a vergonha quer ocultar, derrama graça. Dá a Helena a percepção de que ela é vista, amada e escolhida por ti. Que no íntimo a identidade dela seja reposicionada na verdade do Evangelho. Ela é filha, digna de carinho, restaurada pela misericórdia. Eu clamo por restauro nas relações do lar. Onde houve palavras que feriram, que haja palavras que reconstroem. Onde houve silêncios que criaram muros, que haja diálogos que reconciliam. Não estou prometendo que todo conflito será magicamente resolvido, porém eu peço ao Senhor que Ele capacite cada pessoa a buscar o arrependimento quando for preciso, a pedir perdão quando houver erro, a praticar a graça onde houver ofensa. Senhor, ensina-os a ouvir com humildade, a falar com respeito, a priorizar o bem do outro. Se houver risco de permanecer em ambientes tóxicos ou perigosos, que caminhos de proteção e orientação sejam abertos e que a sabedoria humana e a providência divina caminhem juntas. Agora eu convido o Espírito a agir numa operação simbólica de limpeza que não depende de fogo humano, mas do fogo divino que purifica. Espírito Santo, vem como fogo que não consome injustamente, mas que refina. Onde há apontamentos de ódio,
tu refina em amor, onde há raízes de amargura, queimarás, Senhor, o que é preciso ser corrigido. Este fogo, porém, é espiritual. Ele toca corações, expõe mentiras e traz clareza. Eu declaro por fé que esse fogo atinge os alicerces invisíveis da casa, o que foi plantado por palavras e ações, e começa a desfazer a estrutura de opressão. Helena, ouvirás no teu espírito um convite simples. Renuncia. Renuncia a todo acordo que não nasceu da verdade. Renuncia ao papel de vítima que te paralisa. Renuncia ao medo que te impede de experimentar a graça. Renunciar não é fraqueza. É decisão corajosa de entregar ao Pai aquilo que você não pode consertar sozinha. Se houver palavras proferidas por você mesmas que abriram portas para o inimigo, palavras de desânimo, murmuração, promessa de derrota, apresenta-as agora diante de Deus, peça perdão e permita que Ele as transforme em aprendizado para uma nova postura de fé. Eu profetizo sobre as famílias que o ciclo que repetia dor seja interrompido. Onde houve abandono, que venha presença consistente. Onde houve padrões de abuso, que venha proteção e mudança. Não dependa só do calor humano. Envolva a comunidade de fé, o aconselhamento responsável e aceite ajuda quando for necessário. O Senhor usa instrumentos humanos para sarar feridas, e você não precisa carregar esse processo sozinha. Agora, eu falo ao ambiente da casa, que tudo aquilo que atuava como âncora para trevas seja neutralizado. Em nome de Jesus, eu declaro que não há mais território para as trevas se acomodarem. Fecho portas espirituais que foram criadas por palavras, por juramentos, por pactos antigos, por práticas que se relacionam a rituais ou superstições. Se houver objetos que trazem lembrança de votos contrários ao Senhor, que o Espírito te conduza com prudência para decidir o destino desses objetos, consagrar ao Senhor aquilo que pode ser renomeado, entregar à igreja ou a alguém de confiança, descartar de forma segura e responsável aquilo que serve apenas para acionar memória de dor. Faça isso com oração, com orientação pastoral e sem pressa. Helena, permita que eu profira uma declaração. Em nome de Jesus Cristo, eu selo este lar contra toda reinserção de maldade. Que o sangue de Jesus, que é poder para perdoar e para limpar, seja a barreira que corta toda a herança maligna. Eu não estou pintando paredes com tinta. Eu estou proclamando a eficácia do sacrifício de Cristo sobre toda a história maligna. Eu peço que os anjos do Senhor sejam designados para guardar cada entrada, cada janela, cada ponto de vulnerabilidade. Anjos, vigiai, delegados do céu, montai guarda. Que a presença angelical acompanhe cada mudança de rotina, cada decisão de proteção da família. Espírito Santo, sela os quartos onde noites de inquietação se repetiram. Que a cama volte a ser lugar de repouso santo. Que os olhos fechem e o sono venha com renovação. Novamente lembramos que a oração é complemento da sabedoria. Se ansiedade ou insônia persistirem, busque orientação médica ou psicológica sem vergonha. Receba a ajuda humana enquanto a graça opera espiritualmente. A oração fortalece, mas o bom uso dos recursos humanos é parte do caminho de cura. Enquanto a incidência espiritual diminui, que a memória emocional seja reconfigurada. Eu peço que o Senhor ressignifique lembranças dolorosas, transforme o significado do que foi perda em aprendizado, da vergonha em humildade restaurada, do fracasso em nova chance. Não é apagar a história, é reinterpretá-la à luz do Evangelho, onde o amor soberano de Deus trabalha para reconciliar cada fragmento do nosso passado. Helena, eu trago palavras de autoridade para você dizer em voz alta, não como um mantra mágico, mas como declaração de fé, que alinha sua alma com a verdade divina. Fala comigo. Senhor, eu renuncio a todo pacto que não é teu. Eu me recupero do passado. Eu recebo a tua cura. Eu aceito a tua proteção sobre o meu lar. Em nome de Jesus, eu declaro que este lugar é redimido.
Diz isto com convicção. Se o teu coração concorda, pronuncia cada frase com fé. Se algo resiste, entrega essa resistência ao Senhor para curar no tempo certo. Agora, sobre as áreas tecnológicas. Senhor, dá discernimento para que Helena regule o uso de telas em casa, que os dispositivos deixem de ser janelas para comparações e ansiedade, que as palavras que circulam na internet não entrem sem filtro no convívio familiar. Orienta nas senhas, nos controles parentais, na escolha do que assistir e do que compartilhar. E se for preciso apagar arquivos que trazem lembrança de dor ou reabriram feridas, que isso seja feito com calma e segurança, e, quando necessário, com auxílio técnico. Não incentivamos ações precipitadas, incentivamos decisões sábias e guiadas. Espírito Santo, eu peço que as mãos de Helena sejam fortalecidas para agir com sabedoria. Dá a ela discernimento para escolher líderes de confiança, conselheiros piedosos e comunidades que a edifiquem. Que haja pessoas com quem dividir esse processo, que não façam julgamento, mas que apoiem com oração e com os meios práticos necessários. Senhor, abre portas para redes de suporte, vizinhos que ajudam, amigos que intercedem, líderes que orientam. Eu também oro pela restauração financeira e prática do lar, não como promessa automática de riqueza, mas como pedido por provisão e direção. Onde houve prejuízo e sabotagem, traz soluções, toca o coração de quem pode ajudar, oportunidades de trabalho, acesso a recursos, portas que antes estavam fechadas. Capacita Helena a administrar com prudência e fé. Dá-lhe disciplina para reconstruir o que foi perdido, paciência para esperar e ousadia para agir quando o Senhor abrir a porta. Agora, vamos selar em fé aquilo que foi trabalhado. Em nome de Jesus, eu declaro o selo da casa. Não é um selo visível, mas é uma determinação espiritual. Que a presença do Espírito permaneça, que as estratégias inimigas sejam frustradas, que as aberturas se fechem e que as portas de bênção comecem a se abrir de acordo com a vontade do Pai. Chamo os exércitos de anjos para guardar esta casa e todas as suas entradas. Que toda insinuação de medo seja substituída por confiança em Deus. Que toda ansiedade se converta em vigilância saudável e em oração intercessora. Helena, você pode sentir agora um reavivamento interior, talvez calor suave, talvez um alívio que vem do peito, talvez paz. Essa sensação é real e é sinal de que o Senhor está operando. Receba-a com gratidão. E, ao mesmo tempo, mantenha os pés na terra, organize rotinas de oração no lar, leia a palavra com a família, peça ao Senhor por momentos de comunhão simples, uma refeição sem pressa, uma conversa sincera, um abraço que repete. Você não está sozinha. Eu quero te dar algumas práticas para consolidar essa mudança, sempre sem torná-las rituais vazios, mas como disciplinas que guardam o coração. Estabelecer tempo diário de oração, mesmo que curto. Abrir a Bíblia e pedir ao Espírito que fale uma palavra concreta para o dia. Cultivar gratidão em voz alta na mesa. Praticar o perdão sincero quando houver ofensa. Buscar aconselhamento quando traumas antigos pesarem demais. Participar de uma comunidade que nutre a fé e a maturidade. Essas coisas ajudam a manter livre o caminho que o Senhor já começou a cavar. Ao mesmo tempo, Helena, aprende a colocar limites. Limites com pessoas que não respeitam o teu processo de cura. Limites com conteúdos que reabrem feridas. Limites com hábitos que alimentam medo. Limite não é punição, é cuidado com a vida que Deus te deu. E onde houver necessidade de mudança estrutural, uma reorganização da casa, mudança de rotina, até uma mudança de endereço quando houver risco, busca orientação e segurança, não como fuga, mas como estratégia de proteção, responsabilidade. Agora, eu convoco a comunidade que nos assiste a orar comigo por um selo final. Se você está agora ouvindo,
levanta tua voz e declara: Senhor, eu peço que o teu Espírito habite neste lar. Em nome de Jesus, sela, guarda e liberta. Obrigado, Igreja do Senhor. Essa intercessão junta-se ao que fizemos aqui e amplia a cobertura espiritual sobre Helena e sua família. Helena, quando eu profiro agora uma bênção sobre tua casa, não é para prometer ausência de dificuldade, mas para afirmar a presença soberana de Deus em meio a qualquer processo. Recebe esta palavra: que o Senhor estabeleça paz onde havia confusão, que Ele traga reconciliação onde houve ruptura, que Ele restabeleça a confiança onde houve medo, que Ele coloque sobre a tua família a marca da sua graça. Ande com coragem, sabendo que o céu começou a trabalhar, mas caminhe com prudência e sabedoria. Antes de encerrar, quero te instruir com carinho. Registre o que foi revelado. Anota o que veio à luz, não para ruminar, mas para transformar. Leva isso a um pastor, um conselheiro espiritual ou a alguém de confiança. Faça um plano prático, pequenas ações, passos de reconciliação e medidas de proteção. Ore diariamente pedindo constância e disciplina para manter o novo clima espiritual. Lembra sempre que a libertação é um processo. Algumas coisas se ajustam rapidamente, outras demoram e são trabalhadas com paciência. Se durante esse tempo você experimentou alívio, ouviu algo mudar, compartilha seu testemunho. Testemunho fortalece a fé de outros. Eu convido você agora a escrever nos comentários: o Espírito Santo habita aqui. E, se desejar, contar brevemente qual mudança começou a acontecer. Seu relato pode ser a semente que liberta outra pessoa. E para quem precisa de mais apoio, procure uma igreja local, um líder maduro e, quando for o caso, profissionais de saúde mental. A caminhada de fé é fortalecida quando se alia à prudência humana. Helena, eu declaro a tua casa livre de amarras antigas. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto que a corrente que te segurava está sendo partida. Eu não posso prometer uma vida sem lutas, mas eu te asseguro que o Senhor está com você. A presença dele é mais preciosa e poderosa do que qualquer acusação do passado. Que a paz do Pai, a presença do Filho e a ação do Espírito Santo se ancorem no teu lar. Agora eu concluo com uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Levante sobre ti a sua face e te dê paz. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que os anjos do Senhor estejam permanentemente à volta do teu lar, vigiando as entradas e acompanhando cada passo de vocês. E que o Senhor confirme em vós outros o que ele começou, com ternura, com justiça e com poder. Helena, vai em paz, permanece em comunhão, busca suporte quando necessário e mantenha a confiança no Deus que visita lares. Se esta palavra falou com você, escreva agora nos comentários: o Espírito Santo habita aqui. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir oração. Assim a comunidade se fortalece e mais lares serão tocados. Eu te abençoo novamente em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhem hoje e sempre. Amém. Se você conhece alguma Helena que precisa dessa oração agora, não guarda só para você. Compartilhe este vídeo com ela. Pode ser o instrumento que Deus vai usar para tocar o lar dela hoje. E se você deseja receber uma palavra de Deus, deixe seu nome nos comentários. Eu vou orar e liberar uma palavra específica para você.